Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito e Justiça. Eu sou Marcelo Benévolo, jornalista, advogado, e a minha missão é trazer informação, notícia e orientação jurídica de qualidade. A cada semana eu recebo um convidado especial para debatermos temas jurídicos relevantes, porque afinal de contas o direito faz parte da vida de todos nós. E você pode participar do programa conosco, você pode interagir, pode fazer comentários, você pode sugerir um tema, uma pauta que você gostaria de ver discutido aqui no nosso programa. Também pode nos ajudar compartilhando os nossos programas com seus amigos, com seus familiares. No programa de hoje, eu recebo o juiz José Dantas de Paiva, ele que é juiz da primeira vara da Infância e da Juventude de Natal e também coordenador da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, doutor José Paiva. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Nós é que agradecemos o convite, Marcelo, de participar e também ajudá-lo nessa prestação de serviços à comunidade. Pois é, a gente foi tentando alinhar as agendas. Que bom que foi possível o senhor estar aqui. Um tema de grande relevância, a questão da infância, né, dos nossos jovens. E conversando com a assessoria e vendo alguns dados, a coordenadoria completou 15 anos. É um adolescente, né? É um jovem, é uma jovem coordenadoria, né, doutor? Pois é porque os tribunais até então, eles se preocupavam muito com a questão processual. Missão, julgar, e de fato continua sendo. Nós temos que julgar, agora julgar com qualidade. E o tribunal hoje, o Poder Judiciário como um todo, ele evoluiu em suas diversas dimensões. Hoje nós temos atuação na área de família, na área criminal, na área da infância e juventude, na área tributária. Então o tribunal foi se especializando para prestar um serviço melhor e criando varas especializadas, dentre elas as varas da infância e juventude. Só que as varas funcionavam de uma forma independente e continuam sendo independente na sua jurisdição, cada juiz tem sua independência institucional, jurisdicional para julgar. Agora, é uma área que requer uma gestão. Nós temos que ter uma gestão nessa área da infância e juventude, pensando políticas institucionais para o próprio tribunal e também ajudar nas políticas públicas de uma forma geral. E nós tivemos a ideia, não foi uma ideia nossa, mas foi uma ideia construída a várias mãos com colegas juízes da infância e juventude em reunião em Brasília. Então surgiu a ideia de se criar uma coordenadoria da infância e juventude para que pudesse auxiliar os juízes da infância, pudesse apoiar, subsidiá-los com informações nessa área, com decisões atualizadas, com atualização de matérias que eles próprios julgam na área tanto da adoção, da guarda, tutela, acolhimentos institucionais, adolescentes em conflito com a lei, em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, nós tínhamos que ter um órgão que pudesse fazer a gestão e pudesse congregar e articular todos os juízes da infância e juventude. E aí surgiu a Coordenadoria da Infância e Juventude, e ainda em 2010, até por recomendação do próprio CNJ, porque essa ideia partiu lá do CNJ em reunião feita por nós juízes, e aí os tribunais foram recomendados, em outras palavras, foram obrigados a criar a coordenadoria. E aí surgiu a Coordenadoria da Infância e Juventude, que hoje já completa 15 anos. O senhor é juiz titular da primeira vara da Infância e Juventude aqui de Natal, mas também está coordenador dessa coordenadoria. Como que funciona, então, esse trabalho de ajudar aos juízes? Não é só em Natal, acredito que em outros municípios do interior também existem, né, sobretudo naquelas comarcas maiores, varas específicas da infância e da juventude. Como que a coordenadoria faz essa ponte com essas varas, os juízes, em todos esses temas que o senhor abordou, que são vários temas, né? Nós temos nosso estado é muito pequeno, comparando com outros estados como Minas Gerais, Amazonas, São Paulo. E aí nós fizemos uma divisão administrativa. Nós dividimos o estado em 7 fóruns regionais. E cada fórum regional desse tem um juiz responsável. Por exemplo, na região Seridó. Então, o fórum sede, a comarca sede é em Caicó. Mossoró, Natal, Pau dos Ferros, João Câmara, Macau, Nova Cruz, estão à frente desses fóruns, são as comarcas sede.
E lá nós capacitamos, dotamos esses fóruns de uma certa estrutura de servidores, transportes, qualificação de pessoal em todas as áreas da infância e juventude. E tem equipes técnicas, diferente de outros juízes que não têm. Nós temos, no mínimo, um assistente social e um psicólogo, um juiz especializado, que foi acompanhado também pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Então, nós dividimos o Estado em 7 fóruns e, com isso, a gente consegue fazer uma teia, uma rede de atendimento. Então, o que é feito aqui em Natal também é feito no interior. Por exemplo, agora, no mês de maio, nós fizemos a 11ª Semana Estadual da Adoção. Ela não ocorreu somente em Natal, mas ela ocorreu em todos os fóruns Todas regionais essas ao mesmo regiões. tempo. Então, nós ampliamos, tem uma dimensão maior administrativa, ainda não jurisdicional, mas administrativa, e cada fórum hoje está apto a receber qualquer pessoa comum do povo, também a área especializada, advogados, promotores, defensores, a rede de atendimento, o município, os CRAs, os CREAs, os conselhos tutelares. Então, nós ampliamos esse atendimento e hoje qualquer pessoa pode procurar o juiz da sua comarca, que o atendimento será o mesmo como se ele estivesse em Natal. Todos eles têm essa informação. Então, foi uma forma da gente chegar ao interior. E depois, há uma equipe nossa que anda, a justiça percorre esses fóruns centrais. esses fóruns centrais. Há uma equipe que está sempre em movimento e ela, quando necessário, de uma forma planejada, então ela vai a Caicó, ela vai a Mossoró. Então essa equipe está sempre à disposição. E ela vai dar palestras, ela vai participar, vai ministrar cursos, seminários, simpósios, rodas de conversas nessas regiões. Então nós estamos o tempo todo articulado com a comunidade local, de forma que a gente abrange todo o estado e está dando bons resultados. A gente, com um trabalho que o senhor está descrevendo, a gente até quebra um pouco aquele paradigma, aquela máxima, aquele brocado jurídico de que a justiça ela é inerte, que ela aguarda ser provocada. Claro que do ponto de vista jurisdicional, de você promover uma ação, a justiça realmente não vai lá atrás dizer, ei, vem aqui entrar com ação, né? Mas num tema tão sensível como a questão da infância e da juventude, então se entendeu também sair, digamos, dessa inércia e ter um protagonismo no sentido de prover melhor as varas, qualificar os juízes, servidores. O senhor falou que tem uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais. Pedagogos. Então, sai-se dessa inércia, então tem, de fato, uma atividade muito ativa, né? Para ser redundante. Dinâmica, né? ativa, Dinâmica. proativa mesmo. Eu posso dar um exemplo. Agora, nessa Semana Estadual da Adoção, nós reunimos no campo do ABC, nós fizemos uma parceria, crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, que são os antigos abrigos, no campo, quase todas as unidades de acolhimento dos antigos abrigos. Dentre essas crianças acolhidas, tem muitas que estão aptas à adoção, já podem ser adotadas. E nós reunimos com os pretendentes, aqueles que estão querendo adotar. Então, nós levamos aqueles que querem adotar e nós levamos as crianças que estão para adoção, dentre outras crianças, e nós fizemos um encontro com a dimensão maior dentro do campo. E muitos dos pretendentes, aqueles que querem adotar, estão no cadastro aguardando a criança, não sabiam que estava apto ou não para adoção. Mas houve uma interação de forma tal que, por intuição, uma coisa natural, eles sabiam quem poderia ser adotado, quem não podia. Então, nós não ficamos esperando que alguém procurasse a justiça para adotar. Nós fomos até eles dizendo, olha, nós temos aqui 50 crianças para adoção, com adolescentes, são 400 querendo adotar, e por que esse número não fecha? Vamos nos reunir, e aí nós promovemos um encontro entre eles. E geralmente, depois desses encontros, sempre sai uma adoção de adolescentes, que é muito mais difícil, né? E aí, no ano passado, foram 5 adoções depois desse encontro, e agora, logo em seguida a esse encontro, nós já encaminhamos um adolescente de 13 anos para adoção. Vamos falar mais dessa questão da adoção, que eu acho muito importante. São vários temas. Quais são os principais temas que são tratados em termos de coordenadoria? Quais são os casos mais comuns que passam pelas varas de infância? Você falou adoção, mas tem também... adoção, a gente está falando do vulnerável, mas também a situação do jovem que se envolvem com situações também
não podemos falar em crime, né? Mas situações em que De eles... atos infracionais. de atos Isso equivale a infracionais, né? crimes, né? A atuação do Poder Judiciário na área da infância e juventude, ela se divide em três dimensões, em três eixos. A prevenção, que é na qual a gente faz um trabalho muito mais preventivo do que restaurativo. Nós promovemos cursos de capacitação, formação inicial, formação continuada com a rede, com os técnicos do tribunal, com os colegas juízes, com aqueles que fazem parte do sistema de garantia. Nós levamos o conhecimento, nós levamos a experiência para formá-los, para que eles possam estar sempre em condições de atender as demandas da área da infância e juventude, envolvendo crianças, adolescentes, famílias e assim por diante. Então, é uma área que nós atuamos sempre na informação, na formação, na pedagogia, na academia. Então, é uma área que nós atuamos para prevenir a ocorrência de violação de direitos. É uma atuação nossa. Prevenir sempre melhor do que remediar. Remediar. Depois, nós trabalhamos na área de proteção. A área de proteção é aquela que engloba as medidas de proteção. Por exemplo, quando surge a notícia que uma criança está com seus direitos violados, aí nós começamos a atuar para reverter o quadro, né? Então, uma criança que está sendo agredida em casa, por exemplo, por parte dos próprios pais ou de parentes próximos, então nós passamos a atuar para reconciliar, restaurar aquela relação, restaurando direitos, convivência, e fazendo uma intervenção para que a coisa não se torne pior em agressão ou outros fatos mais comuns e graves, crimes. E nós trabalhamos também com adolescente que não conseguiu sobreviver na área de prevenção, nem conseguiu passar na área de proteção de uma forma adequada, e hoje ele está cometendo atos infracionais, que são crimes. Então, é a área que nós chamamos de atendimento socioeducativo. Então, nós trabalhamos a prevenção, nós trabalhamos a proteção e o atendimento socioeducativo, que é o mais complexo, que é restaurar direitos. Punir o adolescente e, ao mesmo tempo, trabalhar para uma reinserção social e familiar, que é mais complexo. Porque quando ele chega nesse ponto de praticar atos infracionais, é porque as outras intervenções falharam. Então ele já está envolvido com crime, ele está envolvido com a droga, com o tráfico, e aí a situação se torna muito mais complexa e mais onerosa. Possível de reparação, sim, mas muito mais difícil. Então nós atuamos nessas três áreas: prevenção, proteção e atendimento socioeducativo, que é a restauração. Na prevenção, é o que eu já informei no início, que é mais a formação, é levar conhecimento. Na proteção, nós trabalhamos com os acolhimentos institucionais. Por meio de parcerias com instituições ou diretamente com o Poder Judiciário? Com instituições, o Poder Judiciário não tem instituições próprias, então... De acolhimento, nesse sentido. Porque de acordo com a legislação, a obrigação, o dever de oferecer acolhimentos institucionais e familiares é do município e, excepcionalmente, do Estado. Então, o acolhimento é o executivo que faz essa parte. E nós participamos com eles como corresponsáveis. Nós trabalhamos acolhimento, guarda, tutela, adoção. Nós trabalhamos com o que nós chamamos de fazenda pública, quando uma criança precisa de remédio, o Estado não dispõe, vem o ajuizamento da ação. É uma parte da fazenda pública voltada para a criança e adolescente. Nós trabalhamos o próprio processo de adoção. Nós trabalhamos destituição do poder familiar. São os processos mesmos de medidas de proteção para garantir à criança e ao adolescente um direito fundamental, que é a convivência familiar e comunitária. Então, isso fica muito na área da proteção. E aí tem uma vara específica para isso, por exemplo, aqui em Natal, que é a segunda vara, né? As três varas, elas se dividem. Elas se dividem por competência. Por exemplo, eu trabalho com adoção internacional na primeira vara, doutor Sérgio na segunda trabalha com adoção nacional, doutor Homero na terceira vara trabalha com apuração do ato infracional, eu já trabalho com a execução das medidas socioeducativas. Então a gente dividiu a competência, nós dividimos as competências de cada uma de uma forma que pudesse ser harmônicas entre si e não houvesse conflitos. Então nós temos várias ações nesse sentido. Não só, naturalmente, da prevenção, mas com os processos,
Porque dentro dos próprios processos também nós trabalhamos, por exemplo, o retorno da criança à família. Vamos supor que um pai agrediu o filho, e esse filho teve que estar, por alguma razão qualquer, não se pôde tirar o pai da moradia comum, tira-se a criança, bota numa instituição. Então a gente vai trabalhar o retorno dela para a família, se for possível. Se não for possível, então a gente destitui os pais do poder familiar e nós encaminhamos a criança para adoção. Nessa área aí nós trabalhamos também a justiça restaurativa, que é para restaurar, criar uma cultura de paz dentro das famílias, das instituições. Também é uma ação nossa. Nós temos também uma ação muito bonita que é o depoimento especial. O que é isso? É você atender crianças, adolescentes e jovens que foram vítimas de violência sexual, praticadas por parentes próximos, pais, tios, avós, Vizinhos, um irmãos, padrinho. amigos, padrinhos. Então a criança ela sofre toda sorte de violência dentro de casa. E aí, quando isso ocorre, a violência sexual, essa criança, durante todo o processo, ela é ouvida somente uma vez. A lei proíbe a revitimização da criança, ouvindo-a mais de uma vez. Então, ela só pode ser ouvida uma vez, mesmo que seja como produção antecipada de provas, isso ainda na fase de inquérito policial. E a produção é produzida lá no judiciário. O delegado representa, o Ministério Público requer e nós fazemos a audiência. Esse depoimento especial, ele ocorre não numa sala de audiências, onde está juiz, promotor, advogado, defensor, às vezes até Que o pode réu, intimidar, né? e pode revitimizar a criança. Então, essa criança fica num espaço próprio, adequado, uma sala que foi construída com essa finalidade, e lá ela é ouvida por uma psicóloga, um assistente social, um pedagogo, porque o profissional fica com ela dentro dessa sala, que é uma sala aconchegante, adequada, e nós ficamos na sala de audiência. E toda a conversa é feita por um ponto no ouvido. A criança tem consciência que nós estamos conversando com ela, mas ela não nos vê, mas nós a vemos. Inclusive a expressão facial dela quando é feita uma pergunta. O juiz não faz a pergunta direto. Nós fazemos a pergunta em bloco e transmitimos para a psicóloga, que transforma essa pergunta para a criança de acordo com a idade dela e a capacidade de entendimento. Então, esse processo humanizado de atendimento à criança e ao adolescente foi uma vitória nossa. E nós já instalamos no estado do Rio Grande do Norte 30 salas de depoimentos especiais. 2 aqui em Natal, em cada fórum regional nós temos uma também, e em outras comarcas onde a demanda requer a instalação desses depoimentos, que são em salas separadas. E está dando certo e é muito bom. Importante. Eu estou conversando com o doutor José Dantas de Paiva, ele que é juiz da primeira vara da infância e da juventude de Natal e coordenador da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Nós vamos fazer uma pausa. Espero você na próxima semana. Vamos continuar conversando com o doutor José Dantas sobre infância e juventude. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até lá.